Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agora entrando na segunda semana do Advento. E o Advento, como nós já dissemos e como todos sabem, é um tempo intenso de espiritualidade, porque ele quer preparar-nos para o Natal. A Igreja não comemora apenas as férias. Ela sabe que se nós não vivermos os mistérios de Cristo, para nós importa muito pouco que tenha nascido em Belém ou morrido em Jerusalém e ressuscitado. É preciso que ele lata também no coração de cada um de nós. É preciso que ele ressuscite na nossa vida. E é por isso que a Igreja prepara tão bem o Natal, como tem cuidado muito especial para despertar-nos o desejo de viver a Páscoa como uma verdadeira ressurreição na nossa vida. As leituras de hoje chamam a atenção para várias coisas. A primeira delas é que, na verdade, nós precisamos de uma contínua conversão. Não há que duvidar. Se nós não prestamos atenção, sempre vamos para um lado e sempre vamos para baixo. A natureza humana, ela saiu das mãos de Deus em toda a perfeição, mas pelo pecado, ela foi ferida muito seriamente. E por isso, causa do pecado original, nós somos mais que inclinados para o mal do que para o bem. É claro que a inclinação depois se acentua de acordo com a maneira como nós vivemos. Nós sabemos que uma ação boa aperfeiçoa a personalidade, mas uma ação má, ela deforma a personalidade. O povo diz com muita graça e muita sabedoria que o uso do castigo entorta a boca. À medida que eu vou fazendo coisas erradas, eu vou me tornando cada vez mais errado. Diz até que a apostasia é feita de apostasiazinhas, que a canalice é feita de canalicezinhas. Ninguém se torna bom de repente, como ninguém se torna mal de repente. Mas a nossa inclinação, se não prestamos atenção, é indo para um lado. Observe que o próprio automóvel está sempre puxando para um lado e é preciso estar atento para não cair no abismo. O que acontece é que a nossa luta já é difícil por causa disso, por causa dessa nossa fraqueza interior. E ela se torna pior ainda quando, na verdade, nós acabamos acumulando os erros, as falhas, as taras, todas as gerações que nos precederam. É verdade que muita coisa acaba tendo, digamos, purificada com os tempos, não há só coisas más. A água do rio, que tanto bater nas pedras, ela acaba mais ou menos se purificando. O que acontece, no entanto, é que nós estamos muitas vezes na situação e, olha, uma verdadeira sujeição aos erros dos nossos antepassados. Eu me lembro sempre daquelas crianças que eu vi lá no Instituto Cegos Padre Chico. A primeira que eu vi, uma garotinha, que era uma gracinha de rosto, e, no entanto, sinceramente cega, era uma profilo nervótico. Depois, andando um pouco mais, encontrei uma segunda. E quando eu pedi informações, me disseram que eram cinco crianças, que eram
irremediavelmente cegas, exatamente, e aí está na história da sua cegueira estava aí uma sífilis do pai e da mãe. Quer dizer, às vezes nós pagamos por causa dos ciclos acumulados durante várias gerações. E temos esta inclinação ou aquela, essa dificuldade maior ou aquela outra. E por isso, e normalmente o saldo negativo que pesa mais. Tem clube alguma, a família é extremamente importante, ela pode corrigir as deficiências, ela pode incidentar distorções da natureza, mas, na verdade, o que a gente sente por falta de consciência, falta de preocupação, é que acabamos vivendo muito mais ao mal do que ao bem. E é por isso que a nossa luta contra o egoísmo é tão dura. A nossa luta contra as nossas paixões, contra a nossa cobiça, contra a nossa inveja, contra a nossa incapacidade de perdoar, contra a nossa obsessão pelo ir, mesmo que seja esmagando nosso não, consumindo nosso pedestal com as ruínas daqueles que estão ao redor que torna. Isto é evidente, basta olhar e que torna, para a gente perceber que a maldade pesa em muitas partes da vida humana, infelizmente. Do outro lado, nós temos o próprio mundo, se afinal depois nos vai pressionando. Hoje, ter cristão não é fácil, não. É preciso ser herói. Não é qualquer extraordinário. É preciso realmente estar pronto ao martírio. O que acontece é isto, que nós ouvimos, não só ouvimos, mas ouvimos aquilo que o Evangelho condena. E, ao mesmo tempo, isto não é apenas falado. Aquilo é colocado dentro de todos os nossos sentidos, de tal maneira que nós somos pressionados a fazer o mal. Quando se disse há um tempo atrás que uma tese foi apresentada, se não me engano, Dinamarca, em que se falava, por exemplo, sobre o meio de comunicação social. Numa certa altura, uma das pessoas, uma das pontes desta tese, trouxe o exemplo do Brasil, dizendo que a família brasileira era marcada. A supera da cor pode ser a coisa seja muito exagerada, mas que tem alguma coisa a nos dizer é verdade. As pessoas veem aquilo e acabam simplesmente imitando, seguindo. Quando nós sabemos que uma imagem, ela gera um impulso. Se por uma imagem boa, ela pode nos animar, ser bons. Nós sabemos o exemplo dos santos, e é por isso que a igreja fala tanto dos santos, em uma importante, extraordinária, não só na nossa santificação, mas na nossa própria educação humana. Mas, ao outro lado, quando se apresenta um mau exemplo e se apresenta simpaticamente, aí as coisas se tornam realmente difíceis, porque o mal e tem uma tentação extraordinária que arrasta. Basta que haja lá uma coisa errada. Durante algum tempo, por exemplo, na Itália, se proibiu de anunciar, por exemplo, casos de suicídio. E se um caso de suicídio acabava provocando uma epidemia de suicídio. Acaso perdeu um estupro anunciado e assim, tão glorificado nos meios de comunicação, sem dúvida inspiram muitas pessoas mal equilibradas a seguir por aquele caminho, até ficam cérebros por causa disto. Quer dizer, nós somos assim pressionados pelo mundo, esse mundo de que fala São João, não por seguir o Evangelho, mas pelo contrário, a buscar situações
em que nós colocamos exatamente contra o ensino de Nosso Senhor. Isso para dizer que a nossa conversão não é fácil, não. E muitas vezes nós pensamos que somos convertidos e não estamos ainda. A nossa luta, ela vai até o último dia, até o último momento. São Francisco de Sales chegou a dizer, uma vez, que o nosso orgulho, nossa soberba, ela morre 2 horas depois que nós estamos enterrados. 2 horas depois, para dizer que é uma luta que não tem trégua. E não tem fim. Para isso, a igreja insiste, através dos textos e os apresentos, na necessidade da oração. O homem sem a oração não vence a sua miséria. O homem sem a oração, ele não consegue recursos para superar o próprio egoísmo, a própria vaidade, a própria soberba. Ele precisa rezar. Sem Deus que nós não resolvemos nenhum problema humano que realmente seja profundo e sério. Algumas coisas nós podemos fazer, mas, na verdade, essas grandes coisas que nos orientam, que nos direcionam na vida, não podemos fazer sem a oração, sem a penitência, sem a caridade. Todas essas coisas são muito importantes. É por isso que a igreja aproveita a quaresma e aproveita o advento para nos estimular, foi Gil a esmola, a abertura do coração com os irmãos necessitados. Porque aqui, na vida cristã, acontece aquilo que rezava São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Os nossos políticos fizeram uma falhastada com esta pobre oração de São Francisco, tão cheia de sabedoria. É dando que se recebe. Mas, na verdade, é dando bondade que eu cresço em bondade. É dando amor que eu cresço em amor. É dando justiça que eu cresço na justiça. É dando caridade que eu cresço na caridade. Quanto mais eu abro o coração, mais eu reciclo. Se tiro alguma coisa, é para deixar um vazio onde Deus põe coisas muito maiores. E é por isso que a igreja diz até, vejam bem, que a esmola é uma maneira eficaz de vencer e purificar aqueles próprios pecados. São Paulo chegou a dizer que a caridade cobre a multidão dos pecados. Porque no momento em que eu me abro para fazer o bem ao meu próximo, eu sou obrigado a me libertar de uma série de condicionamentos e de dificuldades e de miséria que afinal me impedem de ser bom. E por isso, ao ser bom, eu penso todos esses obedientes, ou pelo menos uma boa parte. A igreja quer que nós sejamos bons. A igreja quer que nós vençamos o mal. Sabemos que só podemos vencê-lo pela graça, pelos dons do Espírito Santo. Vejam a primeira leitura, foi tão bonito. Pela nossa fé em Jesus Cristo, leiam de novo a segunda leitura. Porque tudo aquilo que São João Batista fala não se realiza sem os dons de Deus. E é por isso que os homens vão cada vez mais mal, quanto menos eles procuram a Deus. Uma vez eu disse uma expressão que talvez não seja muito feliz, mas alguns entenderam. Se nós fazemos que Deus uma carta fora do baralho, nós estamos condenados a perder o jogo da vida. Porque sem Deus nada tem sentido, nada tem força. E é por isso que voltemos ao que é a nossa palavra inicial. A igreja agora que quer preparar-nos para o Natal e quer que Jesus nasça no coração de cada um de nós, ela nos convida à conversão. Ela nos convida à penitência. Ela nos chama à caridade. Ela nos pede que pensemos um pouco nos outros, um pouco mais.
o que pensamos em paz. E a paz, por isso, vamos sentir uma transformação na nossa vida. Uma vez que Deus e pode eu e a Deus que não os botei minha alma e não a encontrei. Eu procurei o meu irmão e nele eu achei os três: Deus, a minha alma e meu próximo. Esta abertura para a qual a Igreja nos pede, que vem não só do cumprimento dos nossos deveres, mas inclusive da condição de que os cumprimentos dos nossos deveres não é possível, tem a graça de Deus, Senhor, todos o Espírito Santo. Mais do que isso, ela quer que nós realmente procuremos a Deus, o nosso irmão, porque é a forma mais eficaz. E vamos libertá-lo do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos apegos, malsão, que atrapalhe tanto a nossa fé. Vamos pedir ao nosso Senhor, nesta Santa Missa, que afinal é a missa do segundo domingo do Advento, que aproveitemos bem tudo isso que a Igreja nos oferece. Afinal, a Igreja continua a missão de Cristo, e essa missão é fundamentalmente redentora, salvadora, santificadora. E é exatamente quando nós passamos a levar o cristianismo a sério e fazemos o Evangelho não uma página bonita, poética, que a gente lê numa hora assim, talvez de alegria ou numa hora de desencanto, mas quando sabemos que ele é realmente, digamos, o padrão de comportamento da nossa vida, então as coisas começam a mudar. E à medida que o homem se torna bom, ele se faz uma ponte de bondade para os seus irmãos. O Jesus diz: quem bebe esta água, os tornará uma ponte de água que jorra para a vida eterna. Toda alma que se eleva o mundo consigo. Toda alma que se degrada, degrada o mundo consigo. Toda alma que se aproxima de Deus, traz Deus para mais perto dos irmãos. Se quisermos que o mundo melhore, vamos ser melhores. E para sermos melhores, rezamos o nosso egoísmo, lutemos das nossas paixões, mas acima de tudo, crescemos na graça, no amor e nos dons do Espírito Santo. Está sendo a nossa exposição. Basta que abramos o coração. Uma gruta abrir-se e o Filho de Deus nasceu lá. Ainda que sejamos uma gruta desamparada e pobre, nós recebemos Deus dentro de nós e nós teremos o céu dentro de nós, porque Deus não resiste a essa boa vontade e disponibilidade do homem. Quando ele se põe em oração e quando ele realmente abre o coração para que Deus o ilumine, o aqueça e se instale lá dentro. Essa é a felicidade do homem, desde a felicidade dos homens, porque afinal, o homem que se santifica acaba tendo uma ponte de santificação para os seus irmãos. Que nossa vivência seja verdadeiramente uma vivência, uma chegada de Deus no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.